Ela viveu 1000 anos, cruzou continentes inteiros, derrotou o Rei Demônio, viu civilizações nascerem e desaparecerem. 10 anos viajando com um grupo de heróis foi um piscar de olhos para ela. Uma fração tão pequena da vida dela que mal cabia na memória. E quando o Himmel morreu, velho, sorrindo, rodeado de amigos, a Frieren chorou. Não de saudade, de algo pior. Ela chorou porque percebeu que teve 10 anos do lado de alguém e não aproveitou nenhum. Esse vídeo não é sobre a Frieren, é sobre o tempo que você tá deixando passar agora, e ele nunca mais vai voltar. Tá, vamos começar pelo que incomoda. A Frieren passou 10 anos com o Himmel, o Reiter e o Aizen. Foram 10 anos de batalhas, acampamentos, noites de conversas, risadas. E quando tudo acabou, quando eles se despediram no topo daquela colina, depois da chuva de meteoros, a Frieren disse tchau, do mesmo jeito que você fala até amanhã para um colega de trabalho, sem peso, sem cerimônia. Porque para ela, 10 anos não eram nada, literalmente. Ela tinha vivido séculos antes, e ia viver séculos depois. Aqueles 10 anos eram uma nota de rodapé para ela. E aí que a coisa dói, porque a Frieren não era tão indiferente por maldade, não era fria por escolha, ela simplesmente não sentia urgência. Quando você acha que tem todo o tempo do mundo, nenhum momento parece importante o suficiente para ser vivido com atenção. Tudo pode esperar, tudo vai se repetir, tudo é substituível, até que não é. 50 anos depois, Frieren volta para ver a mesma chuva de meteoros. O Himmel já é um velho, e quando ele morre, pouco tempo depois, ela fica parada no funeral. E chora. Não chora porque perdeu alguém. Chora porque entende, pela primeira vez, que nunca teve aquela pessoa de verdade. Que os 10 anos passaram e ela não estava ali. Não de corpo, de presença. Essa é a frase a mais devastadora do anime. Porque ela não diz eu deveria ter passado mais tempo. Ela diz eu deveria ter conhecido melhor. O tempo, ela teve. O que faltou foi presença. E isso tem nome na filosofia. Martin Heidegger, um dos pensadores mais importantes do século XX, fez da mortalidade o centro de toda a sua filosofia. Para Heidegger, a gente vive na maior parte do tempo no que ele chama de modo inautêntico, no piloto automático. A gente existe, funciona, cumpre obrigações, mas não vive de verdade. A gente trata o tempo como se fosse infinito, e quando a gente faz isso, nenhum momento ganha peso. Heidegger chamou a condição humana de ser para a morte, não como sentença pessimista, como ferramenta de despertar. Só quem confronta a finitude consegue viver com intenção, porque quando você entende de verdade que vai acabar, que tudo isso tem prazo, o presente deixa de ser genérico e vira a única coisa que importa. E aqui está o paradoxo da Frieren. Ela é praticamente imortal, não sente a morte se aproximando, e por não sentir, vive exatamente como Heidegger descreve o modo inautêntico, existindo sem estar presente, fazendo sem registrar, passando por tudo, sem que nada fique. Quem não sente que o tempo acaba, não sente que o tempo importa. Himmel era o oposto. Ele sabia que ia morrer. Cada pôr do sol da jornada era contado, cada fogueira era uma que não ia se repetir. E por isso ele olhava para Frieren daquele jeito, demorado, com atenção, como quem guarda cada detalhe, porque ele sabia que o tempo dele era curto, e o que é curto, a gente trata com cuidado. Frieren não. Frieren deixou para depois. E depois, para quem vive 1000 anos, é o lugar onde as coisas vão para morrer, sem que ninguém perceba. Mas tem algo que o Heidegger não explica sozinho, porque o problema da Frieren não é só não pensar na morte, é a qualidade do tempo que ela vive. É o fato de que séculos inteiros passaram por ela e quase nada ficou. E para isso, a gente precisa de outro pensador. Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano que escreve sobre o tempo na sociedade contemporânea. E uma das ideias mais bonitas e mais perturbadoras dele é a de que o tempo pode perder o aroma. Para ele, tempo com aroma é tempo que tem permanência, que deixa marca, que você consegue revisitar na memória e sentir de novo. Uma tarde de infância que parecia durar uma vida. Um jantar com alguém que você ama, que ficou gravado nos detalhes. A luz, o cheiro, a risada. Isso é o tempo com aroma. Denso, lento, presente. Tempo sem aroma é o oposto. É o tempo que passa e não fica. Que se acumula sem criar histórias. Que você olha para trás e não consegue distinguir um dia do outro. O tempo dos feeds infinitos, das rotinas iguais, dos anos que se confundem. Frieren viveu séculos de tempo sem aroma. Ela viajou o mundo inteiro. Mas quando tenta lembrar dos detalhes, quase nada permanece ali, porque ela não estava presente quando as coisas aconteciam. Estava ali, fisicamente, mas a atenção dela estava em outro lugar. Na próxima magia para aprender, no próximo grimório para encontrar, sempre no próximo, nunca no agora. E agora, olha o contraste. O Himmel viveu menos de 100 anos, uma fração ridícula comparada a ela. Mas as memórias dele são tão densas que 50 anos depois, ainda fazem a Frieren parar. Cada gesto dele era carregado de intenção. Cada flor que ele colhia no caminho,
Cada vez que ele insistia em parar para ver uma paisagem, era ele se recusando a deixar o tempo passar vazio. O Himmel vivia devagar de propósito. Não porque era ingênuo, porque sabia que velocidade mata a presença. E a presença é a única coisa que transforma tempo em memória. Tempo longo não é tempo vivido. Tempo vivido é tempo denso. Han diria que o tempo de Himmel tinha duração, um conceito que ele toma emprestado de Henry Bergson. Duração é o tempo sentido, experimentado, que não se mede em relógio. É o tempo que dilata quando você está inteiro em alguma coisa. É por isso que uma hora com alguém que você ama pode parecer um minuto, e ao mesmo tempo ficar gravada para sempre. A duração não é sobre quantidade, é sobre densidade. Frieren tinha todo o tempo do mundo, e zero densidade. Os 1000 anos dela pesam menos na memória do que os 10 anos de Himmel. E isso não é uma metáfora bonita, é a tragédia central do anime. E a pergunta que o Han coloca, e que o anime coloca sem dizer, é: se amanhã você morresse, quanto do que viveu até aqui realmente ficou? Quantas das suas memórias tem aroma? Ou a maioria evaporou porque você estava sempre ocupado demais, sempre com pressa demais, sempre olhando para o próximo passo, em vez do chão que pisava. Mas Frieren não fica parada no arrependimento. E é por isso que esse anime é genial, e não só triste. Depois da morte do Himmel, a Frieren decide refazer a jornada até o lugar onde as almas descansam, mas dessa vez com novos companheiros. Fern, a aprendiz de magia, Stark, o guerreiro medroso, e a segunda jornada não é sobre derrotar nenhum vilão, é sobre prestar atenção. E é aí que você começa a ver Frieren mudar, não de forma dramática. Ela não tem uma epifania, não faz um discurso, não chora pedindo perdão. A mudança dela é silenciosa, é nos detalhes. Ela começa a parar em lugares que não precisa parar. Aceita convites que antes recusaria. Coleciona magias inúteis, não porque são poderosas, mas porque são bonitas. Uma magia que faz flores desabrocharem, uma que faz pássaros de luz. Coisas que não servem para a batalha, coisas que só servem para estar presente. Tem uma cena que resume tudo isso. A Fern pergunta para Frieren por que ela coleciona magias que não têm utilidade prática. E a Frieren responde algo simples. O Himmel teria gostado dessa magia. Pronto, não é sobre utilidade. É sobre dar atenção àquilo que alguém que ela amava teria valorizado. É sobre viver, finalmente, com a lente de quem sabe que as coisas importam. E aqui o Heidegger fecha o arco, porque o que Frieren faz, sem saber, sem ler nenhum filósofo, é exatamente o que Heidegger chama de viver autenticamente. Ela adota a finitude dos outros como lente para a própria vida. Ela não vai morrer tão cedo, mas a Fern vai, o Stark vai. Cada pessoa que ela encontra nessa segunda jornada é temporária, e pela primeira vez ela sabe disso, e age de acordo. Ela não tenta parar o tempo, não tenta segurar as pessoas, ela simplesmente está ali, de verdade, inteira, presente, enquanto o tempo passa. E isso muda tudo, porque as memórias da segunda jornada já são diferentes, já tem aroma, já ficam. A Frieren não ganhou mais tempo, ganhou presença, e presença transforma qualquer tempo em suficiente. Han chamaria isso de redescobrir a arte de demorar-se. Não a pressa de acumular experiências, mas a coragem de se deter a uma, de deixar o momento durar, de resistir ao impulso de já estar pensando no próximo. Frieren, na primeira jornada, estava sempre pensando na próxima magia para aprender. Na segunda, ela para, olha, registra, e é nos momentos mais silenciosos, uma fogueira, uma flor, um gesto da Fern, que as memórias mais pesadas se formam. Agora, tira Frieren da história. Coloca você, porque a verdade é que a gente faz exatamente o que ela faz, só que sem a desculpa de ter 1000 anos. A gente adia a conversa difícil, adia o eu te amo, adia a visita, adia o pedido de desculpas, porque amanhã tá, que a pessoa vai estar lá, sempre tem mais um tempo. Até que um dia o seu avô morre e você percebe que já faz 3 anos que você não ia lá. Até que um dia a amizade esfria e você percebe que faz 6 meses que não manda uma mensagem. Até que um dia você olha pro seu filho e ele tem 15 anos e você não lembra de quando ele tinha 5. O tempo não sumiu. Você que não estava lá. Han escreve a nossa época como a era da aceleração sem direção. A gente não tá com pressa para chegar em algum lugar. A gente tá com pressa por hábito. Corre de manhã para trabalhar. Corre à noite para descansar. Corre no fim de semana para aproveitar. E no final não aproveitou nada. Porque aproveitar exige uma coisa que a pressa mata. Presença. E o pior não é perceber isso. O pior é perceber e não mudar nada. Voltar pro mesmo ritmo. Abrir o celular de novo. Dizer depois eu te ligo. E não liga. Tratar as pessoas como se fossem permanentes, quando nada, absolutamente nada, é permanente. Heidegger disse que a maioria das pessoas vive como se a morte fosse um evento distante que acontece com os outros. E quando você pensa assim, o presente vira um rascunho, uma versão de ensaio da vida de verdade que vai começar depois de se formar, depois de estabilizar, depois de ter tempo. Mas depois é o lugar onde as coisas vão para morrer. A Frieren sabe disso. E você? A tragédia da Frieren não é ter perdido o Himmel. É ter estado do lado dele durante 10 anos e não ter percebido o que tinha.
E a beleza da segunda jornada dela é a prova de que não precisa de mais tempo, precisa de mais atenção. Você não tem 1000 anos. Você provavelmente nem sabe quantos anos você vai ter. E as pessoas ao seu redor, as que você trata como cenário fixo da sua vida, estão passando agora. Estão aqui agora. E a única pergunta que importa é se você está percebendo. De quem ao seu lado você vai sentir falta, sem nunca ter aproveitado? Pensa nisso, de verdade.